Olá, meus amores. Boa noite a todos e todas e todes. Está começando a nossa live com a Dani Nunes, candidata a vereadora no Rio de Janeiro. Esperando ela chegar. Espero que todos estejam bem. E hoje vai ser um bate-papo bem bacana. Quem não me acompanha, já me acompanha. Quem não acompanha a Dani também. Que vai ser babado, vai ser babado. Espero que todos estejam bem, gente. Que correria. O ano já está nos momentos finais. Esperando a Dani chegar pra gente começar a nossa live. A Dani chegou aqui já. Deixa eu... Ops. Mandei a solicitação. Boa noite, meus amores, a todos, todas e todos. Oi, Diego, vou virar aqui minha câmera. Só Oi, um minuto. Dani, Ah, virei. tudo bem? Ai, olha, vai começar a ficar agora. Eu tô um pouquinho rouca. Uhum. Não, isso até uma balinha aqui, mas é sobre isso, porque a festa tá entrando na reta final e a gente precisa de voz e vez para concluir esse processo com muito sucesso. Então, é isso, agradecer e vamos embora. Vamos embora, que é isso, segunda-feira, dia 17, dia de Exu, abrindo os caminhos, né, para poder, para poder fluir cada vez mais. Dani, muita alegria te receber aqui nesse espaço, para poder a gente conversar, você que está vindo agora como candidata a vereadora do Rio de Janeiro, né, com essa força, essa potência, né, aqui representando nosso subúrbio, nossa Zona Oeste maravilhosa. E aí eu queria, Dani, que você falasse um pouquinho sobre você, você se apresentasse, falasse quem é Dani Nunes, né, para quem não te conhece, para quem vai estar assistindo a live agora, para quem vai assistir a live depois, poder te conhecer um pouquinho, saber um pouquinho da sua história. Então, é uma pergunta muito difícil, né, para eu poder responder. Algumas pessoas acham que responder quem a gente é um processo fácil, né? Ainda mais quando a gente precisa lidar com tantas questões ao mesmo tempo. Hoje, por exemplo, eu estou candidata a vereadora do município do Rio, mas eu também estou mestranda no curso de Relações Étnico-Raciais e, em paralelo, e tentando conciliar isso tudo, estou fazendo uma segunda graduação em administração. Mas a minha jornada começa desde pequena, né? Eu já era uma elfa do deserto, uma lebre alada, sabe? Uma sereia da mata. E costumo dizer que eu tive a possibilidade de não ter sido abortada pela minha mãe, né? E por que que eu falo dessa maneira? Porque eu não fui expulsa de casa por ser quem eu era, né? Performar algo diferente daquilo que foi estruturado pela sociedade. E nisso eu tive a possibilidade de estudar, né, de me qualificar. E eu falo muito essa palavra aborto porque geralmente quem condena esta prática colocam crianças e adolescentes em vulnerabilidade às expulsões dos seus lares, né, do útero familiar, e as deixando à deriva e à própria sorte. Então eu gosto de fazer essa associação. Então eu criança, né, estudo numa escola de freira aqui em Campo Grande, num bairro próximo a nós. Lá eu conheço o handball e eu me apaixono pelo esporte. E o handball foi a minha maneira de ser importante na sociedade,
ser elogiada, de ser diferente no bom sentido, né? Porque até então eu tinha amizades, mas o preconceito, após muito tempo, fui percebendo que não permitiu que eu fosse à casa das minhas amigas, das minhas colegas fazerem trabalho. Então, o esporte ele tem uma, uma importância muito significativa na minha vida, porque foi ali que eu pude perceber que eu tinha algum valor. E depois, no ensino médio, eu vou para uma escola técnica, né, que também é aqui na região, e lá eu começo a ter vários conflitos internos, né, e, e muito, não sabendo muito o que diferenciar, né, porque me falavam que eu não podia ser menina, mas eu não me via enquanto menino, e aí eu passei por essa fase da minha juventude, da minha adolescência, nesse limbo, né? E no mestrado eu fiz o resgate e vi que ao longo da minha vida eu sofri mais transfobia do que propriamente o racismo, né? Porque era algo que eu conseguia identificar de imediato. Então, eu faço um ensino médio técnico em informática, lá também dou seguimento ao esporte e acabo me tornando, né, uma figura popular dentro da escola como meio de sobrevivência, né? Porque eu tinha duas escolhas, ou ser a caricata, né, a que tenta agradar a maioria das pessoas, ou aquela que é vítima do bullying, né? Então, eu preferi usar a minha inteligência emocional e utilizar o senso de humor que eu tenho para conquistar as pessoas. Então, faço trajetória, depois tento fazer uma graduação em educação física, achando que seria natural por eu ter sido atleta, mas não foi, e me formo em gestão de turismo, passo um momento sendo concurseira, fui agente de saúde, fiz o processo seletivo para agente censitária e depois de um certo tempo, não tendo muitas possibilidades de emprego, sou, faço meu concurso para agente de saúde, passo e sou assediada moralmente, né? Então, é, passo por uma depressão severa e aí a partir daí eu começo a me politizar. Fui resgatada por uma mulher cis, nordestina, né, branca, e ela diz: você tem muita potência e você não pode ficar aqui parada nessa depressão. Então, quem é a Dani, né? A Dani é isso, né? Ela escavou cada momento na sua história, para que hoje ela consiga estar em um lugar, né, de visibilidade, não para ela, mas para o coletivo, né, das pessoas que não tiveram vez e voz. Então, para além disso, né, eu sou libriana com ascendente em aquário e a lua em touro. Eu gosto de filmes de heróis, desenhos, isso que me letrou, né? Então, quando eu recebi esse convite seu, fiquei fazendo um resgate de onde vem o meu feminismo. Infelizmente, o meu feminismo vem de mulheres brancas, né? Que é a Pitty e a Pink. Elas conseguiram ser diferente no meio que era homogêneo, né? Da mulher delicada, da mulher do pop, da mulher que só podia fazer determinadas coisas. E a atitude transgressora delas fez com que eu também moldasse a minha personalidade e hoje consigo estar aí, não baixando a minha cabeça e mostrando que a autenticidade também vende. Acho que eu te respondi, né? Não sei.
Sim, me respondeu. Inclusive, respondeu uma outra pergunta que eu ia fazer, que era quando você tinha iniciado essa jornada política, né? Mas eu vou reformular essa pergunta. Como foi para você essa construção, né, dessa jornada política? Porque eu acredito que, assim, a gente passa por um processo, né, de entendimento de quem somos diante dessa sociedade, desse mundo, né, e a importância da gente começar eu falo que a política para a gente não tem como a gente correr, ela é imposta, né, para nossa própria sobrevivência. A gente acaba se tornando militante de alguma forma pela questão da nossa sobrevivência diante dessa sociedade, de reivindicar os nossos espaços, os lugares para a gente poder ocupar, né? E aí, como foi para você esse processo de construção política, né, que te trouxe até aqui, né? E eu acredito que tem fortalecido muito também. Então, eu fui aprendendo ao longo do tempo o que era política, né? E eu fui vendo que o que a gente odeia tem outro nome, e a gente precisa colocar os pingos nos is, né? O que a gente odeia é corrupção, é politicagem, rachadinha, esquema de lavagem de dinheiro. Então, isso tudo não é a política. E a gente acaba não percebendo, né, que o que é a política é o que a gente faz, né? A política da boa vizinhança, quando o som tá alto, aí você vai lá intermediar para que a vizinha baixe, né? Quando falta um açúcar, um sal, aí você vai lá, pede uma caneca. Se tem uma criança que a mãe precisa trabalhar, outra, vai e cuida. Então, isso tudo, né, é política. Mas agora, nesse determinado momento, eu estou partindo para a política institucional. Essa política que eu acabo de falar é a política do cotidiano, né? Então, aquela frase, todos nós somos seres políticos, ela é fundamental. Mas a gente precisa avançar. Todos nós precisamos ser seres políticos e institucionais. Porque se a gente está sem asfalto, sem saneamento básico, sem essas coisas que são básicas para a nossa sobrevivência, é porque a gente ainda não é seres, ainda não somos seres da política institucional. Então, eu saio desse estágio, né, de o meu corpo é político. Mas o meu corpo é político e ele precisa ser um corpo político institucional para poder reivindicar esses espaços que a gente não habita, né? E que tem determinados donos e pessoas que não largam o osso justamente não só pelo dinheiro, mas pela manutenção do poder. Então, por isso que hoje, nessa trajetória, eu gosto de explicar para as pessoas o que é política e o quão fundamental elas são. Porque lá atrás, na minha iniciação, eu tive com essa minha amiga, né, que me tirou de uma depressão, nós fundamos um núcleo, junto com outras pessoas, de um partido de esquerda aqui na Zona Oeste. Tivemos resistências, mas também conseguimos avançar porque nós trazíamos parlamentares, alguns que queriam estar aqui, para estar explicando para algumas pessoas as atribuições e a prestação de contas também dos seus mandatos. Então, foi esse processo, isso foi 2017, desde pequena já causava tumulto, já fazia baixo-assinado quando não tinha aula de educação física, e eu já organizava as crianças também para fazer coro, então eu sempre tive essa alma assim revolucionária. E 2017 a gente é, funda o núcleo aqui do meu outro partido e fazemos esse trabalho de base. Então, chega 2018, a gente acaba decidindo lançar duas candidaturas, eu a estadual e a Porela Maravilhosa, onde você está de nome das pessoas incríveis, que foi quem me tirou da depressão.
junto com a Silvia, com a Valquíria e com o Pantaleão, a gente faz a criação desse núcleo e decidimos que a gente tinha que lançar candidaturas, né, para poder trazer visibilidade e tudo mais. Naquela época eu ainda era muito crua sobre essas questões políticas, esses conceitos que até hoje eu também ainda não os li, porque é uma literatura que não agrada, né? E muitas pessoas falam que eu pratico algo que eu ainda não li. Então, acho isso maravilhoso, né? Porque é a essência e não o conceito. E a gente faz isso, sabe? E foi a partir de 2018, né, que eu consigo 720 votos, sem R$ 1, apenas com a ajuda da Fran. A gente tinha uma equipe, né? Era eu, a Fran e a Silvia, dentro de um Fiat Uno, e a gente andava para baixo para cima, e a gente conseguiu essa quantidade de votos, que na época eu não entendia que era muito, porque eu não tinha a visibilidade que eu tenho hoje, eu não tinha o alcance, e foi o ano de execução da Marielle, né? Então, a gente conseguiu um número surpreendente, apenas utilizando o sorriso e o suor na testa como uma forma de virar votos. Então, a minha jornada ela se inicia aí e não para. Desde então, eu sou convidada para participar de um mandato federal lá em BH, trabalho como assessora 2 anos lá, depois volto, trabalho como assessora também na Alerj e foi muito importante aprender como que funcionam os bastidores para hoje. Então, depois de algumas qualificações, eu fiz o curso da Tenda, né? E eu deixo a dica aqui para as mulheres que queiram se, se qualificar, né, e adentrar e sonhar com a questão política, em ser política, de maneira institucional, seja como prefeita, como vereadora, como deputada, que sigam o perfil da Tenda, que é um perfil que forma mulheres lideranças, que combate as opressões, né, que prezam pelos direitos humanos. E o melhor, digo, que elas ensinam a fazer campanha de baixo custo, né? Porque o perfil são mulheres negras que não são apadrinhadas, que não tem tio, que não tem marido, que não é filha de, que não é casada com, né, a fazer campanha. E também fiz o curso do Renova, também porque conhecimento é poder e a gente precisa sempre aumentar o nosso repertório. Então, a política hoje, na minha vida, se resume a isso, né? A sim pedir votos, mas também a estudar, me qualificar para que eu consiga so- solucionar os problemas e ter as soluções necessárias nos momentos que forem necessários. Não sei se eu consegui te explicar, mas Sim, acho que isso me puxa até para a próxima pergunta, né? Porque você fala da questão da solução de problemas, né? E aí eu queria saber, assim, nesse período, quais são as principais demandas que as pessoas elas vêm pedindo a você, né, durante esse período, assim, né, que você vem, né, eu vou mais para frente, eu quero que a gente reflita um pouquinho sobre cada uma, né, eu vou trazer é só para deixar você ciente. Vou trazer mobilidade urbana, vamos falar também de arte e cultura, né? Principalmente aqui no subúrbio, né? Vamos falar sobre educação e saúde. Mas antes, para a gente já dar uma introdução, para poder adentrar nessas temáticas, eu queria saber, fora essas questões, né? Pode ser também essas questões, mas o que as pessoas têm, né, falado, conversado com você, né? Que eu estou vendo que você está fazendo essa campanha, uma coisa, né, no corpo a corpo, que é totalmente uma outra energia, né, do que às vezes as pessoas ficam muito presas aqui nessa telinha, nas redes sociais, e ir para a rua, conversar, né, dialogar com as pessoas, entender as questões, né, dos locais, de cada um. Eu acho que isso traz uma outra perspectiva, né? Então, como está sendo para você? então,
eu fui planejando a campanha, né? E muito do resultado de hoje é das inquietações que eu vinha sentindo com os movimentos sociais e com a política institucional. E em um determinado momento eu parei e falei assim, gente, é tão clichê você trazer propostas antes de ouvir a população, sabe? As pessoas elas pegam um bolo pronto, confeitado, com vela e tudo, e chamam as pessoas apenas para cantar o parabéns, quando na verdade a gente deveria fazer o contrário. A gente deveria pegar um ingrediente de cada e montar o nosso bolo. Então, quando eu crio o slogan para fazer diferente, é justamente isso. Eu não quero trazer soluções que não irão atender a demanda da população. Então, por isso, fiz um vídeo recentemente explicando por que eu ainda não apresentei as minhas propostas, porque eu quero ouvir as pessoas. Sabe, eu tenho a demanda do meu bairro aqui, que é próxima ao seu, mas que é diferente das suas. Que eu não vou conseguir enxergar. Até dentro de um bairro, a gente não consegue dimensionar as coisas que acontecem. E aí eu vou trazer, né, 13 propostas. Não, 31 propostas da Dani, sabe? Não é assim. E eu quero fazer diferente. Eu quero que as pessoas elas se sintam parte desse processo, sabe? Onde o protagonismo é dividido, onde as pessoas falam e tenham a oportunidade de serem ouvidas. Essa foi uma lição que eu aprendi de 2018. As pessoas elas não querem ouvir, elas querem ser ouvidas. E a gente precisa fazer essa troca, né? Até porque elas precisam me conhecer e eu também preciso ouvir as demandas delas. E o que eu venho é, apurando, infelizmente, é a concretude daqueles dados levantados sobre saneamento básico, sobre os 100 milhões de habitantes de brasileiros que não têm saneamento básico. É essa a realidade que eu venho presenciando. Pessoas que o esgoto sai no meio da casa, pessoas que não têm nem pia porque a água não chega em suas casas, a fome avassalando os nossos vizinhos, as nossas vizinhas, e o uso, né, covarde, marginal desse elemento que é a fome para conquistar mandatos. Então, isso é o que vem me deixando mais inquieta, né? E imagina se eu tivesse lá atrás falado sobre 13 coisas que não afetariam essas pessoas que estão passando justamente por isso. Mas, É uma questão até de compreender essas realidades, né? Eu acho isso muito interessante porque muito, você fala de uma fórmula e é uma fórmula que parece que é simples, mas é uma fórmula que precisa ter suas camadas, né? Que precisa sim, ser com suas camadas, não é só de uma forma superficial. Ah, saúde, todo mundo precisa de saúde, todo mundo precisa de educação, todo mundo precisa, né, de mobilidade, enfim. Mas de que forma? Né? exato. De que forma as pessoas elas realmente precisam? Do que elas realmente precisam? Né? O que realmente está além, né, dessas questões, o que também está faltando? Né? Então, acho que isso é muito importante quando você traz essa proposta de ir até as pessoas, né, de ouvi-las, principalmente nesse momento, porque parece que é o contrário, né? Parece que a gente só tem que absorver essas propostas, né? E parece que a gente não tem a possibilidade de dialogar. Eu acho que poderia, né? Eu acho que os debates, eu penso muito isso, os debates que tem na televisão e tal, eles tinham que ser abertos ao público, de fato, né? Em bairros, enfim, e juntar a população para poder dialogar, né? Com os candidatos
para poder a gente conseguir trazer as nossas demandas, né? Então, Exato. eu particularmente, até peço desculpa, gente, quem estiver assistindo, eu moro em apartamento, então os efeitos sonoros, enfim, é essa loucura. Faz parte. Eu moro no subúrbio, né? Moro em Paciência, né? Um bairro do subúrbio do Rio de Janeiro. E aí eu queria trazer uma questão da mobilidade urbana. Hoje eu passei por uma coisa até bem interessante, porque a minha faculdade é no centro, né, do Rio de Janeiro. E aí, para eu me deslocar recentemente até o centro da faculdade, eu pego 3 conduções. Olha que loucura. E aí eu tive que hoje passar por um outro bairro aqui próximo, né, que é Santa Margarida. E aí, para eu conseguir sair do centro e ir para Santa Margarida, ou pegava um trem, e aí eu fiquei no centro de Campos para poder pegar uma outra condução, aí seria né, praticamente mais um tempo, ou como eu fiz, né, de pegar um metrô e descer em Coelho Neto para poder pegar uma outra condução até Santa Margarida. E eu percebo que há muito essa dificuldade, né, de locomoção, de trajetos, de mobilidade dos nossos corpos, né, suburbanos, né, diante dessa cidade que é o Rio de Janeiro, né? E uma coisa que eu lembro que um tempo atrás, anos atrás, não tinha condições que ligavam diretamente ao centro, em outros espaços da cidade, mas tudo bem, parece que diminuindo, né? E a mobilidade urbana é necessária e urgente, né, para que a gente possa, de alguma forma, ir para os seus trabalhos, Sim. faculdades, de poder, não só a questão do lazer, né, mas de poder se mover para esses espaços. E aí eu queria saber, Dani, como que isso é para você, assim, né? Essa questão, você é de Guaratiba, né? Que Sim. também tem essa questão, né, da demanda de mobilidade. E aí eu queria saber como que isso, qual é a sua visão sobre isso, assim. Então, primeiro, eu quero agradecer a cada pessoa que está aqui, que nos assistirá a qualquer momento, né? E segundo, eu quero falar e aí eu pego o gancho da pergunta anterior, né? Porque eu fiz questão de lançar compromissos, né? Eu dei a palavra promessa, que a gente já ouviu ao longo da nossa vida e nada foi concretizado. Então, por isso, eu escolhi 5 compromissos, né? Geralmente, a receita do bolo pede para que a gente escolha 3, né? Mas eu, como eu quero fazer diferente, escolhi 5. E tive que deixar outras também importantes de lado, porque de fato não dá para a gente abraçar tudo, como a saúde, né? Saúde é algo fundamental, mas eu precisei deixá-la de lado. E o que isso não significa que ela não se conecta com os nossos compromissos, que são 5, né? O primeiro é o transporte público, justamente por essa questão da mobilidade nossa, né? Que nós perdemos grande parte da nossa vida dentro de um transporte público e muitas das vezes sendo torturados, né? Quem sabe o que é um BRT, né? Onde as pessoas se juntam e muitas das vezes a pessoa não entra, a pessoa é conduzida por meio de uma rodinha punk, e aí quando chega lá dentro, aí tem outras questões, né? Inseto, calor e tudo mais. Esse problema da mobilidade urbana é um problema estrutural da cidade e que a gente precisa arranjar soluções, né? Esse problema também está relacionado com outro compromisso nosso, que é o meio ambiente. Quanto mais carros nas ruas, mais poluição, mais calor. Então, qual é o nosso compromisso? Lutar para que, primeiro, tarifa zero, né? Não tem condições da gente pagar passagens caras e muitas das vezes que os serviços não atendem às nossas necessidades e expandir a frota de ônibus para que justamente atinja essa necessidade sua, minha, né? Por exemplo, você chegar às pessoas do seu bairro, é paciência, né?
paciência, chegar ao centro do Rio de uma forma direta, seja por ônibus ou pelo trem, enfim, né? Fazer com que isso converse, né? Os modais. Aqui, por exemplo, a gente ouviu que tem um pedaço da pedra que não passa transporte, né? Então, criar uma linha também que atenda a demanda dessas pessoas para chegar em determinados lugares. E o que a gente precisa compreender é que a Zona Oeste, né, ela foi aumentando, crescendo, e assim como outras partes do Rio, não houve um planejamento, não houve uma atualização. E não houve também vontade política para fazer isso acontecer. Então, por isso é um compromisso nosso, o transporte público digno, né? Porque a gente também não quer andar numa lata, né, de sardinha, no calor, onde as pessoas passam mal, com a sensação térmica batendo quase 60 graus, né? Então, a gente precisa é, usar os nossos corpos políticos institucionalizados, porque a partir do dia 1º de janeiro, com a nossa vitória, todas as pessoas que votarem em mim serão pessoas políticas, corpos políticos institucionais, porque a Dani sozinha é uma formiga. E ela precisará de um formigueiro para poder conseguir conquistar as coisas que nos demandam. Ah, a gente vai conseguir resolver o problema da mobilidade da noite para o dia? Não. Mas em algum lugar precisa estar constatado que o Diego precisa chegar na faculdade dele num horário sem trânsito, sem dar a volta ao mundo e menos cansado, porque é um trajeto longo, né? E dizer que a gente não vai estar cansada tendo que atravessar a cidade já é um pouco mais, pelo menos com conforto, né? Com o mínimo assegurado, é fundamental. Então, por isso, né, que a mobilidade urbana, o transporte público é um compromisso inegável que a gente vai lutar e cair para cima. Não dá para a gente acreditar que a gente passou por um período onde as pessoas estavam morrendo porque caíam de um BRT, né? Então, a gente precisa rever isso. Quando chegar lá, a gente vai adotar as estratégias e vamos estar sempre prestando contas e consultando os nossos eleitores e as pessoas também que não nos elegeram para a gente levar as demandas até a Secretaria de Transporte e até o prefeito também, porque será o nosso papel fiscalizar. Sim, você falou sobre a condução. Hoje eu passei muito por isso, Dani. Peguei um ônibus hoje que é agoniante, né? Porque são os ônibus que fica com tudo fechado, não tem aquela janela, né? E fica sufocante, né? A gente viu casos um tempo atrás até de uma mãe que quebrou a janela do ônibus porque o ônibus não tinha nenhuma circulação de ar, um calor terrível. O filhinho dela começou a passar mal e ela, num momento de desespero, foi quebrar a janela do ônibus, né? E quanto é, né, maçante, quando a gente é moído por esse sistema, né, porque a gente tem esse trajeto, essa locomoção de mobilidade urbana escassa, né, e sem nenhum tipo de qualidade, sem nenhum tipo de conforto. E aí, quando você vai para a área central, para a zona sul da cidade, eu fico impressionado a quantidade de ônibus dentro do centro da cidade que direciona para a Zona Sul, que é um bairro próximo, mas que tem uma quantidade, um conforto que aqui a gente não tem, né? Exato. E existe essa diferenciação, né? É, quem pega transporte público são pessoas trabalhadoras, né?
Mas como lá, né, é Zona Sul, é um lugar privilegiado, então os funcionários desses moradores têm uma certa dignidade, quando na verdade todas as pessoas deveriam ter, né, o mesmo tipo de serviço sem discriminação. Deixar aqui um beijo para a Tânia, para todo mundo que está nos seguindo aqui, deixa um oi aqui, deixa um 3031 aqui para mandar beijo, que eu adoro ver esse nosso povo aqui vibrando pelo nosso sucesso que é coletivo. Sim, tá lindo, tá lindo. Dani, próxima temática, eu não sei se é uma temática a qual vocês vão abordar, mas acredito que no desenvolver, porque você vai ganhar, você já tô jogando pro astral, mas eu sei que ao longo da jornada da construção, da sua construção do seu mandato, eu sei que isso vai se sendo outros propósitos vão sendo construídos. Então já estou jogando aí para você colocar no seu coração. É, Joga que eu boto no peito e faço gol. sim. Arte, cultura e lazer no subúrbio. A gente vê muita arte, cultura e lazer, né, em outros espaços da cidade, mas poucas vezes aqui no subúrbio. Eu sinto muita falta de teatros aqui, né? A gente tem arenas maravilhosas, mas teatros, de fato, são. Acho que a gente tem dois, se eu não me engano, aqui pelo subúrbio do Rio de Janeiro, mas eu sinto muita falta desse olhar, né, de arte, de cultura, de lazer, né? A gente falou de mobilidade urbana, né? Às vezes a mobilidade urbana, a falta de mobilidade urbana e também por questões financeiras, né? Porque a gente vê com uma mobilidade urbana, tipo uma família, o gasto que essa família teria para sair do subúrbio, para ir ou para o centro ou para a zona sul para ter um lazer, né? Porque aí você gasta passagem, gasta com alimentação, gasta com e às vezes é um gasto que essa família não pode ter, né? Não tem condição. E às vezes de próximo de casa não tem uma área de lazer, não tem um evento, não tem um incentivo né? Porque eu acho que arte e cultura e lazer também é importante para a gente, para manter, né, falando da sua depressão, eu acho que isso ter, a gente saber que tem espaços que a gente possa tirar um pouco desse peso do cotidiano, né, de tantas dificuldades que a gente e poder se alimentar um pouquinho, alimentar o corpo, nossa mente, né, nossa alma com arte e cultura. A gente recentemente teve a inauguração do Parque Oeste, mas ainda acho pouco. Eu acho que pode fazer muito mais. E eu queria saber a sua opinião. Então, primeiro que também, né, a arte e cultura está relacionado com os nossos compromissos, né? Que aí vamos dizer que se encaixa com emprego e renda. Por quê? A minha ideia é transformar aqui a região, né? Que nem aqueles lugares como Pati do Alferes, que tem a festa do tomate, sabe? Criar grandes festivais com aquilo que a gente tem de melhor. Por exemplo, aqui em Pedra, é um polo gastronômico e de pesca. Por que não a gente fazer esses festivais, né, para o entretenimento e o lazer da população, tanto local, e aí isso gera empregos, gera renda, e também faz com que a economia circule com os nossos vizinhos dos bairros, nos prestigiando. Então, isso é fundamental. Mas a gente precisa compreender também que existe um projeto político, institucional da gente, né, suburbanos, periféricos e favelados, servirem apenas de mão de obra. Então, por isso que a gente não desfruta e não tem vontade política para que é, tradições sejam mantidas, como aqui tem Maracatu, outros lugares também que tem essa cultura. E então, o nosso compromisso é fazer com que o turismo seja um grande elemento da nossa região, sabe, de maneira sustentável, sem agredir o meio ambiente, né? É importante a gente proteger e ser protegido pelo meio ambiente.
E agora imagina com tantos espaços abertos, a gente ter anfiteatros como na Grécia tem, sabe? Então a gente utilizar a orla que nós temos aqui, não só para eventos, né, esportivos, como vôlei de praia, futsal, mas também que a gente consiga fazer arenas móveis que levem a cultura para os bairros, né? Que a gente possa ter os ônibus, né? Como antigamente tinha é, os saltimbancos, né? Que a gente possa fomentar, que por mais que talvez a gente não tenha espaços para construir um teatro com uma estrutura de Zona Sul, que a gente também valorize esses atores e essas atrizes em escala menor, sabe? E que eles sejam remunerados para isso. Então, é fundamental. E se tiver espaços para que a gente construa, né, teatros, anfiteatros, sejam eles ao ar livre, ou sejam eles uma estrutura de espetáculo, que a gente salpique isso, né? Que a gente pegue as praças e que a gente monte o circo. E é isso. A gente precisa pensar que a economia precisa começar a girar por aqui, para que, inclusive, as pessoas não precisem se deslocar grandes distâncias, porque o emprego e a renda estão aqui justamente porque a cultura, o lazer, o turismo, de uma forma geral, está sendo investido, está tendo vontade política para que isso aconteça. Mas caso você queira também sugerir, a gente está ainda aberta e abertos, né, para estar construindo essa solução. Mas eu, de antemão, acredito que a gente precisa estar trazendo sim, né, até como uma forma de resistência e uma forma de denúncia, né, porque a gente não vai mais aceitar apenas o trabalho, uma escala 6 por 1 de escravidão moderna. Não, a gente quer dignidade e a gente nasceu também para curtir a vida. Se o trabalho dignifica um homem, os grandes empresários, aquelas pessoas que expropriam, que exploram pessoas, não têm dignidade nenhuma, porque os nossos corpos estão sendo tombados justamente pela falta de higiene mental, como a Tânia disse aqui, pela ausência do lazer. E aí vem outras coisas que acarretam a dependência química, a dependência alcoólica, né, a dependência de substâncias lícitas, como os remédios controlados e tudo mais, né? Então, uma coisa vai se conectando à outra. Sim, perfeito. E como você estava falando, estava refletindo, né, sobre isso, como as coisas vão se conectando, né? A questão do lazer e da mobilidade urbana. Geralmente, às vezes, quando eu sou convidado para ir para um evento, um teatro, geralmente é sempre na Zona Sul, no centro. E aí, geralmente, é um horário, digamos, um espetáculo vai começar, sei lá, 7 horas, 8h30 da noite. Aí você fica já naquela ansiedade de como vou voltar para casa, da E, tarde. E aí aquela falta. E a gente sabe que quanto mais tarde se reduz a condução para a gente, né? Aqui. E aí entra muito questões que às vezes eu acabo não indo, exatamente pelo fato de ser distante, né? sim, E de não me sentir totalmente seguro, né, nesse retorno, que é um retorno tenso, né? Por às vezes não ter uma condição, uma mobilidade urbana que me ofereça a garantia de um retorno mais tranquilo, sim. né? E aí, sabendo da possibilidade de ter espaços ao meu redor mais próximos, né? Isso me deixa mais tranquilo, mais seguro e alimenta, né, a minha nossa, né, possibilidade de poder vivenciar um pouco, né, desse respiro que a nossa mente, o corpo pede,
para poder... Exato. Mas a gente precisa também compreender, Diego, e aí eu gosto de voltar algumas casinhas para a gente poder avançar. A Dani sozinha ela não vai conseguir fazer isso tudo bonito. Por isso que a gente precisa que os nossos corpos políticos sejam corpos políticos institucionalizados, porque a gente vai conseguir fazer isso. A gente vai fazer luta. Nada vai vir de graça pra gente, nunca veio, não vai ser agora. A Dani não, a Dani está se candidatando a vereadora, não a santa, para fazer milagres. Então, a Mas é gente precisa. importante, Dani, você... Por isso que a gente quer você lá, entendeu? Porque você é a nossa representatividade e a nossa voz, né, para essa batalha. Porque a gente sabendo que você está nesse seu espaço, que você está ocupando esse lugar, entendeu? Com certeza a gente vai se juntar a você nessa luta, mas a gente sabe que a gente precisa de uma voz, a gente precisa de uma representação, né? E essa voz a gente confia e sabe que você tem a capacidade para poder trazer e batalhar, né? Ser essa nossa porta-voz nessa luta. Então, assim, eu Eu acho só que é um... vou, só vou falar um negocinho, Diego, que assim, quando eu tenho a oportunidade de fazer essas rodas, né? Até a Tânia estava na roda que eu participei. Eu falei assim, gente, eu vou ser a chave. E aí eu vou abrir a porta, e aí vocês comecem o barraco, que depois eu chego e bato uma panela e faço tudo, sabe? Porque é isso, né? E a nossa omissão é a arma mais potente que eles usaram contra a gente esse tempo inteiro, né? Então, por isso que eu falo que a gente precisa, em coletivo, brigar, sabe? Porque sim, é importante eu estar lá abrindo portas, mas é mais importante também todas e todos nós fazermos o barraco, sabe? Bater panela, porque é isso. A maioria que está ali tem medo de povo, medo de gente. Então, eu me coloco nesse lugar de responsabilidade, mas também devolvo a responsabilidade para quem está acreditando no meu voto. Porque é uma parceria, que nem como se fosse Batman e Robin, sabe? Porque é isso. E eu sempre falo, gente, eu não quero voto por voto, eu quero voto consciente, eu quero voto que as pessoas acreditem que possam ser tão protagonistas quanto eu. Sim, Porque o buraco que a gente está hoje no nosso país é também pelo fato dos nossos que estão no nosso campo não fazer esse trabalho de conscientização, de valorização, de fortalecimento das pessoas. Se hoje a gente está refém de um Bolsonaro e de um Marçal, é porque a gente não criou outras figuras para serem competitivas. sim. Porque o nosso ego falou mais alto. Então, por isso que eu falo, gente, precisamos da coletividade. A Dani sozinha não vai fazer nada. Mas Formigueiro, junto com a Dani, vai fazer muito barulho, entendeu? Então, é isso, assim, sabe? Porque se a gente, imagina se a gente tivesse vários parlamentares que fizessem essa abertura para a gente conseguir chegar lá e pleitear tudo aquilo que a gente deseja. Porque precisa de Batman e Robin quando a gente tem Érica e Glauber. É, a gente precisa, inclusive, dos Vingadores, né? Porque duas pessoas não dão conta, não. Mas agora, um monte de heróis e heroínas, a gente consegue reverter o estalo do Thanos. Então, é bem importante a gente ter outras. Como mesmo a gente elegendo um presidente, né, que tem uma possibilidade de diálogo que representa muito dos nossos pensamentos, das nossas ideologias, das nossas questões, isso não impediu o avanço, né, na bancada da extrema-direita, né, as Sim, pessoas que vão contra, né, todas essas questões que a gente vem falando e conversando, e a gente vem vendo esse avanço, né? O bolsonarismo ele se tornou uma forma, né, de construção que se enraizou na sociedade, infelizmente, que sai de uma figura
e que é como se fosse um vírus, uma bactéria, que começou ali e já e se espalhou. Então, de fato, o fato é de que a gente não tem mais como criar lideranças únicas, né? A gente precisa, de fato, desse coletivo, desses Vingadores, para que se construam possibilidades no futuro, né? Eu acho que a grande questão de lideranças únicas é o que trouxe a gente para esse ponto de hoje a gente tem o Lula, mas quem a gente tem para além do Lula, entendeu? Para nos representar de fato e que dialogue com todos e todas e todes, né, da mesma forma que o Lula, né, para poder ter essa potência. Né? Exato. Então, assim, se a gente tivesse possibilidades, quando a gente cria possibilidades, quando a gente traz outras potências, né, eu acho que isso faz com que a gente se sinta em espaços mais seguros e mais tranquilos, para a gente poder, de fato, avançar e manter, dar continuidade a essa luta. Eu confesso que, particularmente, eu tenho muito receio para as eleições de 2026, né? A gente já está vendo agora, nas eleições, né, municipais, um avanço dessa extrema-direita, né, a forma como isso tem acontecido, mas, ao mesmo tempo, a gente vê potências iguais a você, Dani, surgindo para que a gente possa, né, respirar e ir à luta. Né? Porque, Exato. como você falou, você é uma formiguinha, mas você quer trazer esse formigueiro, né, para poder a gente dar continuidade, como a gente fala. Não começou em você, não começou em mim. Isso vem, né, de uma jornada ancestral, de luta, de resistência, e não vai terminar em mim, não vai terminar em você. Exato. E você, estando nesse espaço, é um espaço que você está abrindo caminhos, que você está trazendo possibilidades para que outras pessoas lá na frente, né, possam dar continuidade ao seu legado, à sua luta, à sua jornada, né? Então, Eu vou só complementar, Diego, o que você está trazendo aqui, porque eu entro muito no mestrado como uma forma de me curar, sabe? Porque eu sofri violência política de gênero e a gente acha que a gente só vai sofrer é, por pessoas, né, do outro lado do campo que a gente está, mas quando na verdade não. Né? Então, o meu trabalho vai ser sobre atletas trans e naquele momento de 2019, com a recente ascensão do bolsonarismo, a gente não teve a bancada de parlamentares progressistas defendendo essa pauta. A gente só recebeu o ataque. Então, a omissão também mata, porque a gente não quer aliados de contos de fadas. Isso daí a gente dispensa, até porque a gente está colocando o nosso corpo, que não é o de Aquiles, porque a gente não tem só o calcanhar vulnerável, é do fio do cabelo até o pé para reverter esse jogo. Então, se a esquerda hoje, né, o campo da esquerda está nessa situação, se dá muito pelo ego, se dá muito por não querer compartilhar o pão. E se a extrema-direita aprendeu alguma coisa com a Bíblia, foi dividir o pão. E aqui ninguém quer dividir o croissant. Então, essa história de que uma pessoa vai conseguir resolver as coisas, sinto muito, mas o Lula não é reptiliano, não, gente. Não vai durar o resto da eternidade. E a gente precisa urgentemente de figuras que consigam, inclusive, contra-argumentar com o bolsonarismo. E a gente acaba de ver, né, com as eleições de São Paulo, que aquilo que não era ruim, aquilo que já era ruim, aliás, pode piorar, né? Porque vem uma figura muito pior do que ele, né? Muito mais nova e carismática, que é o Marçal e o estrago que ele está fazendo, né? Então, a gente precisa também começar a olhar para o nosso telhado e ver o quanto ele é de vidro.
porque a gente não está fazendo o nosso dever de casa. O nosso socialismo continua na estante, ele não está na prática. Sim. É assustador, né, Dani? Porque você citou essa figura, mas existem outras também, né? Sim, Hoje, a extrema-direita ela tem algumas possibilidades, né? E isso é assustador, porque a gente, embora tenha alguns desejos, porque eu ainda não sei se são possibilidades, sim, né? Porque o Lula é uma figura muito específica, né? sim. Uma figura que soube dialogar com diversos, um trabalho de muitos anos também, né? A gente tem que compreender isso que a jornada política do Lula para ele chegar à presidência durou anos e anos, não foi uma coisa da noite para o dia, não foi um único mandato, foi uma construção política que durou a jornada aí, mas a gente não ter, de fato, uma figura que tenha, né, diálogo com todos e todas e todos. Eu adoraria que a Érica fosse essa figura, que ela chegasse nessa competição à presidência, assim como também adoraria que outras pessoas também chegassem, mas a gente sabe o país que a gente vive, a gente sabe um país que odeia corpos negros, que odeia corpos de pessoas LGBTQIA+, principalmente de pessoas trans, e a gente sabe o quanto é difícil, né, dialogar e acolher ser acolhidos nessa jornada. A gente viu isso com Marielle, né? Eu acho que Marielle, com uma potência tão incrível, uma possibilidade, né? Aí a gente parte também para a questão de quantos parlamentares, quantas pessoas negras, LGBTQIA+, que estão adentrando a política e que são alvos constantes de violências políticas, né, dos seus corpos e muitas vezes negligenciados até pela própria estrutura, pelo próprio Estado. A gente viu casos de vários, né, parlamentares e a gente sabe que não é fácil. E como eu fico pensando, como a gente protege os nossos? Então, a gente entra nessa Uhum. competitividade entre nós, né, de, e não de unidade, isso faz com que outros lados se fortaleçam, né? Outros lados dialoguem, né? Com questões e que se fortaleçam também, e isso vai enfraquecendo a gente, né? Nessa jornada. E, e é muito potente a sua caminhada e saber que você, né, eu acho que é um ato de coragem, porque para mim é uma coisa assim, eu falo, gente, é a voz, você é a nossa porta-voz, você tá ali, essa cara, né? Você, é seu corpo ali de luta, de resistência por todos nós, por todas nós, por todos nós. Então, assim, Dani, eu acho você muito potente. Me sinto muito orgulho de saber que você é daqui, do subúrbio, da Zona Oeste, e que está indo, né, nessa luta, nessa batalha, porque eu, novamente, gente, Dani Nunes, anota o nome aí, vai ser nossa vereadora, futura deputada, e queremos Dani Nunes prefeita. Ah, eu também, hein? Mas é isso, sabe, Diego? A gente precisa começar a sonhar, sabe? Nem que seja começando com os pés no chão. Porque aquilo que a gente não imagina, a gente não pode concretizar, né? Então, é o que a Amor fala aqui, né? A gente precisa ganhar as pessoas por meio da verdade, né? Os nossos, eles estão nadando em incoerências. E isso alimenta e fortalece o outro lado, sabe? Eu tenho aqui, ó, não sei se conseguem ler, porque tem uma estudante de direito com sobrenome de achocolatado que ganhou dinheiro em cima da gente. Ela tem um taco de beisebol chamado Direitos Humanos, né? E eu tenho aqui um leque com o nome dela, entendeu? Que é para lembrar certas coisas, para a gente ter memória. Então, batizei aqui o meu leque com o nome dessa estudante.
direito de sobrenome achocolatado. Então, você vê que ela está se colocando à disposição, que ela fala o que ela bem pensa, né, e tudo mais. E nós não temos figuras que se expressem da maneira que ela se expressa, porque ela fala a linguagem dos nossos vizinhos. As figuras que estão aí, ilustres no nosso campo, se perderam na academia e falam a língua dos anjos, quando na verdade a gente precisa falar com as pessoas a língua dos homens, né? Estou fazendo uma analogia diferente da que é da Bíblia, mas a gente precisa compreender que quem anda muito de salto pode um dia acabar tropeçando. Então, na minha jornada também eu sempre tive muito nítido que poderia dar muito certo, mas que também poderia dar muito errado. E eu precisava voltar para os lugares que eu estive com a mesma cabeça, sabe, no mesmo lugar, ela erguida, sabe? Então, isso também é um diferencial que eu busco na minha missão. Não é fácil, não vai ser, mas o que veio fácil para gente? Quantas coisas caíram no nosso colo? Não caíram, a gente teve que escavar com as nossas próprias mãos. Então, hoje, estando, me colocando à disposição para representar pessoas que, inclusive, nem vão saber quem eu sou, isso é algo que eu já venho me colocando há muito tempo. Eu, quando era criança, né, tem até aqui a figura dela, ó, eu adorava Cavaleiro dos Zodíacos. Eu queria ser a Atena, a deusa, né, que protegia as pessoas, ela emanava o cosmos, tudo mais. Então, desde criança, eu queria fazer algo para o mundo, para as pessoas. Eu sempre tive essa preocupação. Então, eu sei que quando esse processo passar e que a gente vai chegar, não vai ser fácil, mas eu tenho a plena convicção que com as pessoas que estão ao meu lado e que surgirão, esse processo vai ser incrível e muito importante, porque foi o que você falou, a gente é passageiro, mas o nosso legado, a nossa construção não é sobre o nosso umbigo, é sobre o umbigo das pessoas que virão depois da gente. E a gente precisa acolhê-las. Inclusive, a gente precisa resgatar a esperança de muitos e de muitas pessoas mais velhas do que a gente, porque elas foram perdendo a esperança, porque viram o castelo de areia, muitos castelos de areia ruir. Então, a nossa missão é essa, é ter uma longevidade na construção e resgatar pessoas também que ficaram no caminho porque não acreditavam que era possível fazer diferente. Então, é por isso que o nosso slogan é para fazer diferente. Você acabou respondendo um pouquinho da próxima pergunta. A gente já está se encaminhando aqui para o final da nossa live. E aí a minha última pergunta seria o que a Dani vai fazer de diferente? Né? E aí você trouxe esses pontos que eu achei incrível, mas eu queria saber o que a Dani ela vai trazer diferente, que é o seu slogan, mas de forma, né, que eu acho que é incrível isso, né? A forma de você se preocupar com o diálogo com a população, com seus pares. A gente vê que muitos não se preocupam, né, que não constrói essa relação. E eu sei que isso é um do seu diferencial, né? De que você sempre está nessa preocupação com o diálogo com a população. Mas eu queria saber mais, eu queria saber o que a Dani vai trazer para a gente. E, e também saber, Dani, é, é, de você, como que é para você, né? A sua visão, né, hoje.
dessa estrutura política com a gente vive, né, que ficou muito engessada, que não dialoga, né, como você trouxe, de fato, com a população. Né, a gente vê que é um diálogo que se torna um diálogo restrito, até muitas vezes elitista, Sim. né, que a gente sabe, né, e se forma bolhas. Eu acho que a grande dificuldade é essa também. Eu lembrei muito, acho que foi em 2019 ou 2018, não lembro, acho que foi em 2018, que foi um período que houve muitos ataques nas universidades públicas aqui no Brasil e que as pessoas estavam tendo muitos cortes. E aí a população começou a questionar a importância da universidade pública, né? Estava num momento muito, muito caótico, muito complexo. E aí as pessoas começaram a ir para as ruas, os universitários, a academia, né? Começou a ir para alguns espaços, né? Tipo metrô, praças, para poder explicar para a população a importância da universidade pública, que a população não entendia. E aí hoje eu vejo, depois desse momento, né, que a gente teve, eu começo a ver ações da própria universidade de tentar criar ainda mais esse diálogo com a população, Sim. tentar destruir esse elitismo, né, essa linguagem acadêmica e tentar trazer uma linguagem que seja compreendida. E aí eu vejo muito isso da sua campanha, né? E eu queria saber um pouquinho sobre isso, né? Um pouquinho mais, porque você já trouxe um compacto maravilhoso do que você vai fazer, porque dia 1º de janeiro você está lá. Ah, maravilha. Então, a gente começa com uma equipe é, formada majoritariamente por mulheres, assim, né? Então, as nossas voluntárias, as pessoas que a gente conseguiu ajudar, né, contratando, são pessoas, né, são mulheres LGBTs, né? Acho que são dois, sei lá, senhor, eu não sei fazer esse cálculo que a gente precisa até fazer esse censo, assim. Mas os homens, eles são bem menor, né, em relação às mulheres, e aí vocês podem estar acompanhando lá. Acho que são apenas dois homens heterossexuais, o resto é tudo do Vale, então é incrível. Então, só por isso a gente já está fazendo diferente. Nós temos uma coordenadora que é deficiente visual, né, que é lá de Minas. Nós temos uma mulher, né, que é defensora dos direitos humanos de São Luís do Maranhão, negra. Nós temos duas colaboradoras de outros estados, de Minas, duas de Minas e outra do Rio Grande do Sul, se eu não me engano, mas ela é da região sul. Então, a gente conseguiu colocar pessoas em algumas comunidades. Então, a gente está valorizando as pessoas e o nosso recurso não foi um recurso vultuoso. Então, com isso, a gente tem que fazer escolhas. E uma das escolhas que eu fiz foram pessoas. Então, do que adianta ter papel se não tem ninguém para entregar, né? E aí eu fiz essa equação e coloquei pessoas e a gente está tentando esticar o material que a gente tem para que dure. E aí eu, na minha concepção, acredito que não basta apenas entregar um papel, porque para entregar papel qualquer um sabe. A gente precisa conquistar as pessoas. E uma das minhas experiências que eu adquiri na minha primeira candidatura é quando eu estava entregando panfleto perto de uma estação de ônibus, perto de um ponto. As pessoas elas não olhavam para minha cara e elas amassavam o panfleto e jogavam na minha frente, assim. E aí eu me vi, porque eu sempre estou fazendo esse exercício de reflexão, sabe? De autoanálise, eu gosto de perceber os aspectos. E dali então eu percebi que eu fazia isso. Quando eu passava no calçadão,
e tinha alguém entregando papel de restaurante, de ótica, eu não olhava para essas pessoas. Hoje eu até desacelero o meu passo para pegar o papel, olhar a pessoa e agradecer, né? Porque a gente é um gesto simples, mas é um gesto que a gente não para pensar, né? Que a gente está invisibilizando uma pessoa que está ali debaixo do sol e tudo mais, entregando papel. Então, isso a gente está fazendo diferente exatamente nisso, nesse momento, né? São algumas pontuações que a gente já tem, né? Para além de ouvir primeiro as pessoas para depois entregar as propostas, são algumas coisas que eu consigo te trazer agora. Mas futuramente a gente vai fazer diferente porque a gente quer fazer prestação de contas nos bairros, sabe? A gente quer ouvir a demanda das pessoas, a gente quer ter um gabinete na rua para justamente diminuir a distância. Quantas pessoas conseguem sair daqui para poder pleitear um direito, uma fiscalização no centro da cidade? Então, a gente precisa começar a criar esse hábito de atender a população nos seus territórios ou em pontos específicos onde consegue outras pessoas de bairros acessar, né? Como mercados, ruas de comércio, né? Calçadão de Campo Grande, Madureira, esses e outros lugares. Então, isso é uma vontade que eu tenho. É, e falando sobre o poder da ciência, né, em modificar a vida das pessoas, a gente precisa resgatar que foi a ciência que salvou a nossa vida durante a pandemia, né? Foi a vacina, foram os institutos, e não foi o negacionismo. Então, por isso, a gente precisa fortalecer as universidades e também ampliar o escopo das, das profissões oferecidas, entendeu? Por exemplo, algo que eu tenho muita vontade de trazer um curso de medicina para a Zona Oeste, né? Porque muitos dos médicos não são daqui, eles não da atenção básica de saúde, né? Eles não têm perfil de saúde da família, eles têm perfil de consultório. E eu tive a oportunidade, quando eu fui agente de saúde, trabalhar com uma cubana. E aí a gente vê o quanto é fundamental alguém que queira estar trabalhando na medicina da família, né? Ela olhava dos pés à cabeça e tinha uma paciência. Então, acredito que a gente tendo um curso de medicina por aqui, a gente vai conseguir também estimular e reter alguns talentos para cá. Então, a gente precisa de uma faculdade pública forte, né, que valorize os seus quadros de discentes e de docentes, de professores e de alunos, mas a gente precisa ampliar para cá, né? O conhecimento não pode ficar restrito a uma determinada parte da cidade. Então, a gente precisa estar trazendo universidades, lutar, né? Por isso que eu quero fazer essa conexão com Brasília, com o governo federal, para que a gente consiga trazer institutos federais, para que a gente consiga também dialogar e trazer universidades estaduais, ou aumentar, acho que já tem, porque a gente tem uma UERJ em Campo Grande, né, ofertando outras demandas de cursos que são e serão revertidos para a população ao local. É isso, né? A gente não pode pensar só em curso técnico, ser mão de obra pesada, ou nas engenharias. Nós precisamos também, né, de áreas de humanas, para gerar pensadores e tudo mais, e outras áreas também, né, que não sejam a tecnológica, que sejam as que as pessoas querem. Então, eu gosto muito de pensar em dar um leque de opções. Se as pessoas aqui quiserem ser pescadoras, elas vão ser, mas se elas quiserem ser médicas, elas também precisarão ter esse direito de fazer essa escolha. A gente luta,
pela manutenção da cultura do bairro, mas isso não significa que a gente não possa pensar em possibilitar escolhas para essas pessoas. Ai, perfeito, Dani. Eu amei, assim, porque eu acho que a palavra é muito essa, assim, possibilidade, sabe? De poder escolher, e isso me remete a uma experiência minha, né, de vida, quando eu terminei o ensino médio lá em 2007, né, e sonho de ser jornalista. E aí eu falei isso pro meu pai, um homem negro, meu pai vira para mim e fala, você é uma preta. E aí aquilo me dá um choque, porque 7 anos era um outro mundo, né? 2007 era uma época totalmente diferente do que a gente vive hoje. Eu não tinha o letramento que eu tinha. E aí eu fico pensando muito, né? Que antes, né? Meu pai não teve, para ele falar da forma de ter esse diálogo, é porque ele não teve possibilidade, né? E muitos dos nossos ancestrais, nossos antepassados, pais, mães, enfim, pessoas que vieram antes de nós também, né? Eu acho que a partir da nossa geração vão criando essas possibilidades, mas a gente sabe porque ainda há muito, a gente não tem muito, ainda, muito o que travar para que de fato a gente possa escolher. E aí eu fico muito feliz de ouvir isso de você, né? De você saber que você tem essa visão de poder construir essas possibilidades para que a gente possa, de fato, viver, não só sobreviver, né? Dani, muito, muito obrigada. Eu quero que antes da gente se despedir, você fale seu número para a galera ficar bem guardadinho na mente, para o dia lá e votar em você. Quero te agradecer imensamente pelo carinho, pelo apoio, né? Não só pela conversa que teve anteriormente, por tudo aí, babados, seja off, mas porque você sempre me fortaleceu, né? Você sempre esteve por aqui me fortalecendo. E eu sempre digo que na minha jornada, né, até aqui, sempre quem me fortaleceu foram mulheres negras, né? E mulheres negras cis, trans, e que sempre olharam para mim, né? As maiores oportunidades e os momentos mais difíceis, quem me acolheu, quem me apoiou, sempre foram mulheres e mulheres negras. Então, eu sou muito grato pelo seu apoio, pelo seu carinho. Torço muito para que essa jornada ela já recomece, né, porque toda jornada é um recomeço, lá dia 1º de janeiro para você, e que seja uma jornada de muita axé, de muita luz, de muitas possibilidades, né? De cuidado, né? Eu acho que, primeiramente, antes de você olhar para todos nós, olhe para si mesmo sempre, cuide de você, porque a gente precisa de você bem, a gente precisa de você viva, né, para dar continuidade a essa jornada. E conte sempre comigo, entendeu? Que eu puder, estiver ao meu alcance, para te apoiar nessa jornada também, que vai ser grandiosa e vai chegar a lugares incríveis. Então, tenha certeza que a jornada é bela. E fala para todos nós esse número mágico que a galera vai Lógico. O número da sorte é o 13031. Para fazer diferente, Diego, quero agradecer a todas as pessoas que nos assistiram aqui até agora, as pessoas que irão nos assistir, porque é isso, gente. A jornada, ela está sendo muito difícil, mas a cada momento, a cada troca que a gente tem, faz sentido a gente colocar o nosso corpo à disposição porque nós estávamos órfãos de pessoas que se colocam, que têm empatia e que se disponibilizam a aprender, mas a gente está aqui para poder fazer diferente e seguir em frente. Então, vou agradecer. Meu telefone está descarregando, então possivelmente eu devo cair a qualquer momento. Um fala beijo e a gente o vai. número, 13031 13, para fazer diferente. gente, 13. 13
031. Anota aí, guarda, ficaria continua com. Quem não acompanha a Dani nas redes sociais, que ela está fazendo a jornada reta final, gente, a reta final. Então, acompanha a Dani, espalhe a palavra de Dani, né? Vamos trazer esses votos para a gente poder fazer diferente. Dani, Trabalho de formiguinha, cada um sim, vai falando com o pai, com o tio, com o crush, com atendimento, com todo mundo, para a gente conseguir essa cadeira que não é minha, será nossa. Beijo! gente, beijo, Dani, muito obrigado, muita axé e vamos juntos fazer a diferença. É Beijo. isso. Beijo!